Adonai, seja bem-vindo a esta aula maravilhosa, Antropologia, Doutrina do Homem, lição 4. Hoje nós vamos aprender sobre a depressão do homem. O que é depressão? Depressão é uma coisa normal, anormal ou maligna. Também nessa lição de hoje nós vamos aprender o homem carnal, o homem espiritual e o homem social. 3 tipos de homens nós vamos aprender. E a depressão humana, tá bom? Lição 4. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva. Hoje eu vou ministrar lição 4 de Antropologia. Se você tem esse livro, entre em contato, abre na lição 4. Se você não tem, entre em contato comigo e diz, eu quero adquirir o meu livro, tá bom? Então, depressão, olha aí pessoal, lição 4, ó. A depressão do homem. O que é depressão? De acordo com a Bíblia tem receita para depressão? O que é o homem social? O que é o homem carnal? O que é o homem espiritual? Nós vamos aprender tudo sobre a luz da Bíblia, todos esses assuntos agora, tá bom? O que é depressão? Um dos males que atinge as pessoas em todo o mundo é a depressão. Há vários tipos de depressão. De igual modo, são várias as suas causas. Então, segundo a ciência, tem vários tipos de depressão. Também tem vários tipos de causas. Contudo, a primeira foi certamente a entrada do pecado no mundo. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. O salário da corrupção é a morte. O salário da depressão é a morte. Então, a depressão, ela entrou lá após o pecado do homem. Quando Adão pecou, logicamente, ele teve uma depressão, preocupado, se escondeu de Deus, não queria mais falar com Deus. Então, uma das causas da depressão é o pecado. A origem do pecado. E tem outras causas, outras origens. Origem de toda fraqueza e males emocionais, nervosos, psicológicos e físicos. Tem depressão no sentido físico, no sentido psicológico, emocional e espiritual. Preste atenção, a depressão ela pode ser espiritual, falta de oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus. A fraqueza espiritual te leva também a uma depressão. Então, a entrada da depressão do mundo, o primeiro fator é o espiritual. A pessoa já não quer ir para a igreja, já não quer congregar, já não quer orar, ler a Bíblia, escutar louvor. Ele já está o início de uma depressão. E a depressão tem 3 fases. Tem a leve, a média e a profunda. E a depressão de origem emocional. Morreu um filho, a mãe fica com depressão. Morreu um pai, o filho fica com a depressão. Emocional. Tem depressão espiritual, emocional, psicológico e biológico também. A pessoa não anda, não faz academia, não sai para andar, para ver a natureza, ele fica só deitado o dia inteiro. O que acontece? O fator biológico. Quando a pessoa anda, faz exercício, vai na academia, faz natação, solta o hormônio que combate a depressão. Então, ficar o dia inteiro deitado também dá início de uma depressão. O que é depressão? Conceito dicionário Aurélio diz que depressão é o ato de deprimir, abater-se moral ou físico, espiritual ou físico, o cara fica abatido. É deprimido, desalento, redução da vitalidade. O que é que você tem? Nada. Vamos para a igreja? Não, estou com pouca fé.
Vamos levantar da cama, fazer uma caminhada, uma natação. Não, estou com preguiça. É sintoma de depressão, meu irmão. Olha só, são alguns: tristeza, apatia, perca de energia, fadiga, acompanhamento de insônia, pessimismo, medo, sentimento de culpa, vergonha, senso de desamparo, perca de interesse no trabalho, no sexo. Até no sexo o cara fica deprimido, ele não quer. Meu Deus. E nas atividades, perca de apetite. Ah, não estou com fome, não quero almoçar, não quero namorar, não quero fazer sexo, não quero ir para a igreja, não quero andar. É início de depressão, meu irmão. Eu fui pastor, dirigente de um ministério, de uma igreja, por 13 anos em São Paulo, capital. Eu acompanhei vários casos. Um deles foi de uma jovem. Eu li a Bíblia, orei, falei para a jovem, vamos para a igreja. E a jovem, meu namorado me deixou, eu estou meio aérea, meio deprimido. Eu falei, não, que deixou, tem muitos namorados aí no mundo. Então a pessoa ficava o dia inteiro deitada. Meu namorado me abandonou, tô triste. Meu irmão, tua mulher, teu esposo, teu namorado, tua namorada te abandonou? Tem milhões de gente aí no mundo, muito mais bonito, mais trabalhador que ele. Te anima. Exemplos bíblicos de depressão: Moisés, Elias e Davi. Ninguém fica isento de depressão, meu irmão. Eu vou mostrar aqui para vocês 3 homens que ficaram com depressão. Vamos ver se dá para ver. Aqui, ó. Moisés, Elias e Davi. O que aconteceu com Moisés? Em Números, capítulo 11, versículo 11 ao 15, vamos ver um grande líder de Israel demonstrando imensa tristeza dias da murmuração dos israelitas no ponto de dizer: Deus, por que fizeste mal o teu servo? Sozinho não posso levar esse povo, é pesado para mim. E se assim fazer, me mata, te peço, que não tenha graças aos teus olhos. Não me deixe ver mais o mal. Moisés falou: me mate, Deus. Estou triste, arrasado com o povo de Israel. Esse povo rebelde me deixou com depressão. Então Moisés, um homem de oração, de comunhão com Deus, teve depressão. E Moisés foi o homem na Bíblia que teve mais comunhão com Deus. De Gênesis até Apocalipse, não vejo. A não ser Adão antes do pecado, que tinha uma imensa comunhão com Deus. Paulo também tinha uma imensa comunhão com Deus. Mas Moisés era um homem especial, falava com Deus face a face. Tinha uma imensa comunhão com Deus. E mesmo assim ficou com depressão. Me mata, eu não quero mais viver, esse povo é rebelde. Então, meu irmão, depressão, estamos sujeitos. Doenças, estamos sujeitos. Morte de acidente, de assalto, estamos sujeitos. Não é porque nós somos crentes que nós somos super-homens. Como diz o filme Super Mouse, né? Super-homem, Mulher Maravilha. Não. Homens de Deus que têm comunhão profunda com Deus também podem entrar em depressão. Foi o caso de Moisés. Elias pediu no seu ânimo a morte. Senhor, me mata. Estão querendo me perseguir, me matar. Estão querendo me matar. Jezabel mandou os homens me matar. Senhor, estou triste, estou com depressão. Me mata, me mata. Quem pede a morte está com depressão. Depressão é a ausência de vida. O cara está morrendo. Depressão é o antônimo de vida. Vida e depressão, é fogo e água. Davi também. Por que te abate, ó minha alma, e te perturba? O Salmo 42, Davi diz: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturba, ó minha alma? Crê em Deus, espera nele. Então, 3 homens de exemplo de comunhão com Deus: Moisés, o grande líder, Elias, o grande profeta, Davi, o grande rei.
também foram sujeitos à depressão. Quem somos nós para ficar longe da depressão? Estamos sujeitos. Só que a maior cura da depressão é a Bíblia, viu? A maior luz do mundo é Deus, a Bíblia, a palavra. Tem vários meios de curar a depressão. Se ela for biológica, exercício físico. Se ela for espiritual, oração e leitura da Bíblia. Se ela for emocional, passar num psicólogo. Não é pecado procurar um psicólogo, psiquiatra, psicanálise. Tá bom, pessoal? Agora, a causa das depressões: ressentimento, mágoa, ira, ação maligna. Ressentimento. Tô com ressentimento aí desse irmão que me traiu, esse Judas, esse Lúcifer que me traiu. Deus foi traído no céu, Jesus foi traído na terra, e você está ausente da traição? Estamos sujeitos, meu irmão. Deus lá no céu foi traído pelo anjo de luz. Jesus, no meio do discípulo, foi traído por Judas. Nós também passamos por traição. Agora vamos nos abater? Deus se abateu? Jesus se abateu? Não, então você não pode se abater. Ressentimento é uma briga, é uma discussão, é uma morte de um filho, de um parente, um ente querido, é uma traição. Aí o cara fica com ressentimento, vai dar lugar para o diabo. Se você não abanar o fogo, vai se apagar. Mágoa é a irmã gêmea do ressentimento. Mágoa é a irmã gêmea do ressentimento. Eu tô com mágoa, tô com ressentimento, falou mal de mim, me traiu, me roubou, tô com ressentimento, tô com mágoa. A mágoa é a irmã gêmea do ressentimento. Cuidado com mágoa. Guardar mágoa é guardar lixo. Quando você vai no supermercado, você compra coisas normais ou coisas vencidas. A normal, né? Por que você não compra coisa vencida? Porque vai te fazer mal. Então tem a comida, ela faz mal, e o ouvido de ouvir coisas mal também faz mal. Se ouvir, eu ouvi que falaram mal de mim, estão fofocando de mim. Você está comendo coisa estragada, meu irmão? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. O diabo falou com Jesus, mas ele não deu ouvido. Se tu és filho de Deus. Não, não dou ouvido a você não. Somente a palavra de Deus dou ouvido. Ira. Meu irmão, para que ficar irado? Tem gente que se ira rápido. Estão falando mal de mim, pastor. Estou irado. Pastor, me roubaram, estou irado. A ira, ela chama a depressão. A mágoa chama a depressão. O ressentimento é uma porta para a depressão. Ação maligna é o diabo, é a depressão. O diabo quer ver o crente em depressão para não buscar Deus. Confiar em Deus, fazer o bem, deleitar-se em Deus, entregar-se no caminho ao Senhor. É a receita da depressão, viu? Você que está com depressão, ou conhece alguém que está com depressão, manda ele ler o Salmo 37. O Salmo 37 é o maior remédio da depressão. O que fala lá? Confiar em Deus, fazer o bem, deleitar-se em Deus, entregar o caminho ao Senhor, descansar no Senhor e esperar nele. Tudo isso diz o Salmo 37. Então, meu irmão, você que está com depressão, abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Ou conhece alguém que está com depressão, manda ele ler o Salmo 37. Ou vai lá e leia para ele. Ou mande em áudio, hoje em dia tem na internet, você pode mandar audiobook, pode mandar escrita no Zap, ele lê, tá bom? Vivendo abundantemente, mansos herdarão a terra. A Bíblia diz, Jesus, os mansos herdarão a terra, meu irmão. Tem que ser manso. Bem-aventurado os mansos,
porque eles herdarão a terra. Manso não é ser lerdo. Manso é ter o Espírito Santo, é um fruto do Espírito. Na Bíblia nós temos os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Os dons é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. Os dons revelam poder. Os frutos revelam caráter. Os dons é para manifestação de poder. E os frutos é para manifestação de caráter e salvação. Quem salva não é os dons, é os frutos. E um dos frutos do Espírito é a mansidão. Como evitar a depressão? Seja manso, humilde. O manso, abundância de paz. Quem é manso, meu irmão, dificilmente fica com depressão. Agora o cara é irado, nervoso, iracundo, tudo. Esse aí para entrar em depressão é facinho. Os mansos são confirmados pelo Senhor. Deus sustenta o homem bom. Deus ampara o justo. Um futuro de paz. O homem social. O que é o homem social? Venerado seja todo o matrimônio do leito sem mácula. Hebreus 13:4. Olha aí. O homem social. É que nas aulas passadas eu falei sobre que Deus trata o homem em 4 mundos. Jesus disse: não andeis ansiosos, que comeremos e beberemos, que vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus. Então Jesus ensinou os seus discípulos que Deus está tratando eles em 4 mundos. Mundo psicológico, não andeis ansiosos, é o mundo psicológico. Que comeremos e beberemos, mundo biológico. Que vestiremos, mundo sociológico. Mas buscai primeiro o reino de Deus, mundo espiritual. Então o homem tem 4 mundos: mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Deus tratou Israel no deserto com 4 mundos. Mundo psicológico. Moisés, façam festas, alegra esse povo. A mente, a psicologia deles, façam festa. Mundo biológico, eu vou mandar pão e carne. Mundo sociológico, divida o povo em tribo e em príncipe. Mundo espiritual, coluna de fogo à noite e coluna de nuvem de dia. Mundo espiritual. Tá vendo aí, pessoal? Então, pela Bíblia, o homem é tratado por Deus em 4 mundos: mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Não é só espiritual, só orar. Não, meu irmão. Não. Então tá com dor de dente, vai orar. Não, vai no dentista. Tá com depressão, vai orar. Se Jesus não curar, procura um psicólogo. Psicólogo não é pecado, meu irmão. Tem gente que espiritualiza tudo. Tá com dor de dente, vai orar. Tá doente, vai orar. Tá com depressão, vai orar. Deus não tratou o homem só no mundo espiritual, biológico, sociológico e psicológico. Então o homem social, ele se relaciona e tem vários tipos de casamento. Endogamia, premarital, enxogamia, monogamia, poligamia. O homem social, no sentido de monogamia. O que é monogamia? É o casamento de um homem com uma mulher. Isso é monogamia. Tá? Então, você casou com uma mulher só, você está de acordo com a Bíblia. Isso é monogamia. Monogamia é o casamento de um homem com uma mulher. E poligamia? A palavra já diz, poli é muitos. Gamia é mulheres, casamento. Então, monogamia, um único casamento. Poligamia. A
A palavra poli é muitos, muitos casamentos, muitas mulheres. A poligamia refere ao casamento de um homem ou da mulher com vários cônjuges. Pode ser uma mulher com vários homens ou um homem com várias mulheres. Dá o nome desse casamento, poligamia. A Bíblia é contra? Sim. Ah, mas tem homens que teve mais de uma mulher. Mas, meu irmão, Deus não autorizou. Eles abusaram do poder. Tu acha que Deus quis Davi e Salomão com várias mulheres? Não, é antibíblico. Mas eles abusaram do poder. Então, monogamia é o casamento de um homem com uma mulher. Poligamia é o casamento de um homem com várias mulheres, ou vice-versa. E a Bíblia é a favor de uma mulher para um homem. Monogamia. O homem natural. O que é o homem natural? O homem natural é aquele que não conhece Deus, meu irmão. É aquele que você fala, vamos para a igreja, eu nunca fui. Conhece a Bíblia? Nunca li. O homem natural. A Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque ela se discerne espiritualmente. Entendeu, meu irmão? Então, o homem natural não conhece as coisas de Deus, da Bíblia, do Espírito. Ó, o homem natural é sem conhecimento da vida espiritual. Ele não compreende o homem natural e seus impedimentos. Ele não compreende as coisas de Deus. Ele não entende as coisas de Deus. Ele não discerne as coisas de Deus, porque elas são espirituais. Ele discerne completamente as coisas sobrenaturais de Deus. Então, o homem natural não sabe nada de Deus porque ele não entende, ele não tem o Espírito Santo. Agora vamos para o próximo homem aqui, ó. O homem carnal. O que é o homem carnal? O homem carnal, pessoal, é aquele que conhece e não pratica. Conheceu a verdade, conhece a Bíblia e não pratica, é homem carnal. Entendeu? Homem natural é aquele que nunca ouviu falar de Deus, da Bíblia, igual os índios, os povos perdidos nas florestas. É o homem natural. O homem carnal conhece as coisas de Deus e não pratica. O homem espiritualmente infantil, imaduro, Paulo fala em 1 Coríntios 3 e 1. Relacionamento do homem com Deus, a condição do homem carnal diante de Deus. É igual Saul, conhecia Deus e não vivia. Igual Judas. Outro homem carnal, Sansão, conhecia as cores de Deus e não vivia. Homem carnal. E o último tipo de homem, aqui na lição, é o homem espiritual. O que é o homem espiritual? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele é de ninguém discernido. 1 Coríntios 2 e 15. O que é o homem espiritual? De acordo com a Bíblia, ele se relaciona com Deus. O homem espiritual é assim chamado por ser impulsionado, controlado, dirigido pelo Espírito Santo. Ele está vivo, mas não se acha crucificado com Cristo. O plano de Deus é que sejamos espirituais. Adão, antes do pecado, era espiritual. Depois do pecado, passou a ser carnal. Não está mais vivendo a vontade de Deus. O homem espiritual, ele mantém um relacionamento com Deus. O homem espiritual aceitou Cristo como seu Salvador. O homem espiritual, inteiramente de Cristo, Senhor, em todas as áreas. Tem gente que aceita Jesus como Salvador, mas nós temos que aceitar como Senhor e Salvador. Senhor, Ele manda na minha vida. Salvador, para ir para o céu. Ele é cheio do Espírito Santo. O homem espiritual é cheio do Espírito Santo. O homem espiritual, ele é cheio do Espírito Santo e vive para Deus. Sendo cheio do Espírito Santo, o crente dá fruto.
Se você é cheio do Espírito, você vai dar fruto. Se uma árvore é boa, ela dá bom fruto. Olha lá, um pé de maçã, está nascendo maçã, porque é uma árvore boa. Árvore boa produz bons frutos. Então, um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, ele vai produzir o quê? Frutos do Espírito, que é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé. Tudo isso é fruto do Espírito. Tem muitos alunos que me perguntam, pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? É pular, rodar e profetizar? Não. Ah, mas eu pulo e profetizo, tenho visão, vou no monte, oro, jejum, expulso demônio, curo. Eu sou cheio do Espírito Santo? Não. Então, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É ter os frutos do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança. Isso é ser cheio do Espírito. Então, ser cheio do Espírito é ser cheio dos frutos. É amar o próximo, é perdoar, é não ter mágoa. Porque muitas vezes você está pulando, profetizando, expulsando demônio, mas você está com mágoa do teu irmão. Você é fofoqueiro. Você compra e não paga. Então, a manifestação do poder não quer dizer a manifestação do caráter. Você é cheio dos dons. Os dons revelam poder, mas os frutos revelam caráter. O fruto é o que salva. O que salva não é os dons, é os frutos. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Pessoal, quem quiser saber sobre o homem espiritual, leia lá em Gálatas, capítulo 5, que vai falar do homem carnal e do homem espiritual. O homem espiritual tem os frutos do Espírito, que eu acabei de citar. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé, tá bom? Então nós acabamos de descobrir que pela Bíblia que tem 3 tipos de homem. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal conhece as coisas de Deus e não pratica. Exemplo, Judas, Salomão, Sansão. Homem natural, Cornélio. Pedro, vai lá e prega para Cornélio porque ele é um homem natural. Ele não conhece as coisas do Espírito, mas ele é natural. Eu vou batizar ele com o Espírito Santo. Homem espiritual. Ah, tem vários. Primeiro, o mais espiritual da Bíblia foi Cristo. Orava todas as noites. Moisés, Paulo, Elias e muitos outros. Adão, antes do pecado, era espiritual. Depois do pecado, passou a ser carnal. Depois ele teve um encontro com Deus e se tornou novamente espiritual antes de morrer. Adão foi salvo. Tem muitos alunos que me perguntam, Adão e Eva foram salvos? Foram. Deus matou o cordeiro, conversou com eles mostraram arrependimento. O nome dele está no livro da genealogia de Jesus Cristo. Tá bom? Então Adão e Eva foram salvos. Eles eram espiritual, pecaram, se tornaram carnal, mas Deus foi lá, conversou, deu uma aliança, deu uma lição de moral. Eles se perdoaram, eles se arrependeram e Deus matou o cordeiro para vestir eles. Se Deus ia vestir alguém que não estava arrependido? Não. Adão, você se arrepende? Não. Então não vou te vestir de peles, não. Mas você está arrependido, Adão? Tô. Então eu vou matar cordeiro e vou te vestir como forma de arrependimento. Então Deus entregou o seu filho na cruz do Calvário, matou o cordeiro para nos vestir espiritualmente. Tá bom? Pessoal, que Deus te abençoe. Essa aula está maravilhosa. Se inscreve no canal, curta e compartilha para os teus grupos, para que todo mundo possa aprender essa aula maravilhosa, tá bom? A próxima aula nós vamos ver sobre ramatiologia, doutrina do pecado. Ó. Aqui é o currículo. Teologia, cristologia, pneumatologia. Ó. Próxima aula, então, é doutrina do pecado. Como o pecado afetou Adão e Eva. Como o pecado entrou no mundo. Na próxima aula vocês vão ver, tá bom? Eu estou aqui com os livros, vou mostrar para vocês. Olá, pessoal.
Teologia, doutrina de Deus, Cristologia, doutrina de Cristo, Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. 20 livros é o curso básico. Esses 20 livros aqui, ó, é o curso básico. Aqui é o bacharel, 40, ó. 40 livros aqui, ó, é o bacharel. Pastor, eu quero o bacharel, é esses 40 livros aqui. Pastor, eu quero o básico, é só esses 20 aqui, ó. Tá bom? Aí tem o canudo que os alunos se formam, ó, pessoal. Os alunos se formam, recebem esse lindo canudo, ó. E também tem anel de teologia, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, anel fino e anel grosso. Tá bom, pessoal? Anel fino e anel grosso. Você compra os livros, isso aqui é a parte. Pastor, eu quero meu anel, aí você compra a parte, tá bom, pessoal? Anel bonito, ó, o número. Ó. Quem quiser, me chama no WhatsApp, tá bom? O meu número do WhatsApp está aqui embaixo na descrição. Um abraço.